última vez que eu preguei aqui estava no escuro, né? Talvez vocês não lembram, mas eu estava bem tranquilo, porque eu achei que não estavam gravando. Mas amém, está todo mundo feliz aqui, está todo mundo alegre mesmo. Vocês vão sair mais alegres hoje. Eu tenho boas notícias para vocês. Davi, good news. Boas notícias. O que o Senhor tem colocado no meu coração para iniciar, o título da pregação é convite. Convite. Quem não gosta de receber convite? Fala sério. Quem não gosta de receber? O irmão lembra da gente que vem tomar um café conosco aí. A gente gosta, ele sente valorizado, né? Ser convidado para uma festa, a gente não ficar fora, claro que fica feliz, né? Isso. Ou por um passeio. Convite quase sempre é bom, né? Não convidando a gente para colher feijão nos 40 graus, o resto vai. Mas normalmente é bom, né? Quem aqui de vocês não está esperando ser convidado pelo Genésio lá para comer aquela picanha, que ele faz tanta propaganda? Todos nós, né? Não, brincadeiras à parte, irmão. O convite que eu falo é melhor que isso. O que Deus tem colocado no meu. Se o convite que nós recebemos e nos damos uns aos outros, para esse tempo que podemos estar juntos, é bom, o convite que eu quero falar para vocês nessa manhã é melhor. Esse convite, que é melhor, ele tem uma consequência eterna. Ele vai resolver aqui onde nós vamos passar a nossa eternidade. A segunda coisa boa desse convite é que toda a humanidade vai receber. A palavra diz que Jesus disse que esse evangelho vai ser pregado em todas as nações. Então todos vão ter a chance de receber esse convite. Alguns vão aceitar, infelizmente outros não, né? Eu creio, irmãos, eu realmente creio que aqui todos já receberam o convite e que todos já aceitaram. Mas talvez esse que está assistindo em casa, talvez ainda não, né? Mas hoje é tempo, né? Aliás, o tempo está se esgotando. Então hoje é tempo de ouvir o Senhor e aceitar esse convite. Muitos ainda não receberam. Abra comigo em Mateus 4. Mateus 4, 18 até 22. Mateus 4, 18. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim. E esse é o convite, meu irmão, que o Senhor fez há 2000 anos, Ele faz hoje para nós ainda. Vinde após mim. E a palavra continua: e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Esses homens estavam trabalhando, eles estavam, né, para nós é lazer uma pescaria, para eles era trabalho, estavam pondo rede ao mar. E Jesus passa, e o interessante disso é que Jesus ainda não tinha sido, as pessoas ainda não conheciam Ele como Salvador. Foi bem no início, Ele passou e esses homens tiveram uma revelação. Eles tiveram algo mais profundo e ouviram o chamado do Senhor, o convite do Senhor: venha e siga-me, ou venha após mim. E diz que imediatamente largaram tudo e foram. E Jesus caminha mais um pouco, no versículo 21, passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando redes, e o chamou. Então eles também seguiram, largaram as redes que estavam costurando e seguiram Jesus. Melhor escolha. Melhor escolha, meus irmãos, da vida desses homens aí. Eles estavam ocupados, mas eles receberam o convite e seguiram. Largaram tudo. E o convite é hoje para nós: venham e sigam-me. Venham após mim. Isso é o que o Senhor disse. Largaram tudo. Vamos ler mais um aqui. Mateus 9, 9.
Tem um outro cidadão aí também que foi chamado e aceitou o convite. Mateus 9,9 diz: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: segue-me. O que diz ali? E ele se levantou e seguiu. Quem era Mateus? A vida de Mateus já estava resolvida. Ele era um cobrador de impostos, ele era um funcionário público, o sonho de consumo. Funcionário público, ia ganhar pro resto da vida dele. E ganhava, possivelmente ganhava bem, porque eles podiam cobrar um pouquinho a mais a Deus. Continua, né? Já começou lá esse cobrar mais aí. Mas o que? Ele estava resolvido para ele. O que ele viu nesse homem quando ele passa aí? O que ele sentiu, será? Como foi isso? O cara largou tudo. Estava resolvida a vida dele. Assim como para os pescadores lá, eles já tinham os negócios próprios, né? Mas Jesus te chama, vem e segue. E esse homem fez isso. Mateus largou tudo, ele seguiu. E isso mudou a vida dele. Isso mudou, ele seguiu até o fim. Ficou uma pequena sequela do porongo aqui na minha garganta, então vocês um pouquinho de paciência só. Mas teve outros que eu não anotei aqui, eu estava lembrando, o jovem rico também foi convidado para seguir Jesus. O jovem rico veio lá, questionou Jesus sobre o reino. Como é que você salva? Como é que ele disse? Faz isso e isso. Mas isso eu já faço desde a minha mocidade. E Jesus, então, tu faz uma coisa ainda. Vende tudo, segue. Ele achou pesado. Teve um outro que disse: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu primeiro enterrar meus pais. Jesus também está, não serve. Meu irmão, é para hoje? Jesus está chegando, ele está às portas, é para hoje. O convite é para hoje. Se tu não recebeu ainda, se tu não ouviu isso ainda, é para hoje. Não dá para esperar mais. E teve um outro ainda que disse que queria se despedir, fazer uma festa com os amigos também. Ele disse: não, também não serve. Né? E esses homens seguiram. Como é que foi o teu encontro com o Senhor? Como foi isso? Ainda palpite no teu coração? Isso ainda te dá uns arrepios quando tu lembra? Te dá lágrimas? Tu ainda te alegra com isso? Faz 29 anos que eu entreguei a minha vida ao Senhor. Aqui, possivelmente tem gente que faz bem mais tempo, tem outros que faz menos, né? Mas como foi isso? Foi algo marcante? Como é que tu viu a voz do Senhor? Como é que foi? Isso ainda alegra teu coração? Sabe, nesses dias que vivemos, não quero dizer que são difíceis, mas os difíceis estão para vir. Não vamos nos enganar. São dias difíceis que vivemos. Às vezes a gente perde a alegria, a gente quer ver grandes coisas, mas a gente esquece onde a gente está. Qual é a nossa posição no Senhor? A gente esquece que a gente já aceitou esse convite, que está resolvido. Vai ser difícil? Vai. Mas está resolvido. Porque o Senhor já resolveu isso. Então, como foi isso? Outro dia, eu tenho uns irmãos lá que nós oramos juntos, que é o Leandro e o Moisés. E nós oramos juntos há uns 15 anos, uma vez por semana, quase sempre, às vezes acontece alguma coisa que a gente não se encontra. E nós temos nosso tempo juntos lá. E num dia desses, agora foi outubro, novembro, até foi quando o Senhor começou a me dar essa palavra. E nós começamos a conversar nessa oração. E aí, veio um peso tão grande lá dentro, sabe? Deu uma tristeza. Foi geral, era só notícia um falava isso, o outro falava aquilo, nós quase começamos a chorar. Entende? Começa a entrar um desespero dentro da gente. Porque agora é assim, isso é aquele outro, tu vê, vai acontecer aquilo lá, e vai faltar isso, e vai. Sabe, vocês sabem o que eu estou falando. Talvez vocês passem também. Diariamente a gente ouve isso, a gente é bombardeado, mas nós estávamos lá para orar e começamos a ficar. E daqui a pouco deu uma luz, assim, num de nós, e disse: mas espera aí, está resolvido. Nós já não estamos mais ali. Vai ser difícil? Vai continuar sendo difícil, mas nós estamos no Senhor. Um dia nós aceitamos o convite e nós começamos a falar sobre isso, né? Por isso que aí perguntamos para Moisés: como é que foi a tua conversão? Ele
Ele disse, faz mais de 50 anos, 55 anos que é. Ele me contou em detalhes, sabe? Tu via as lágrimas correndo no rosto dele de alegria. Meu irmão, te alegra? Porque nós estamos seguindo o Senhor, Ele nos chamou um dia. Ele tocou nosso coração, Ele mudou nossa história, mudou nossa vida. E ainda tem uma vida eterna nos esperando. E Ele conta isso, Ele contou em detalhes. Ele lá no interior do Piauí foram 2 cultos, fugido. 14 anos eu tinha, fugido dos pais, né? Não podia ir, era culto de crente. E foi lá e Deus fala com ele a primeira noite, a segunda ele vai fugido de novo. Só que ele não aguenta mais, quando ele volta ele começa a pregar para a família dele. Ele tinha 14 para 15 anos e a mãe dele disse assim, filho, aqui nós não queremos andar nem no rastro de crente. Então é melhor tu pegar as tuas coisas e vazar. Aos 15 anos ele foi embora. Mas olha que é a vida desse homem. Ele não perdeu nada, ele aceitou o convite e foi, sabe? Isso nos alegrou novamente ali. Apesar das dificuldades, apesar de tudo, mas nós estamos, a palavra diz que o homem prudente está alicerçou na rocha, nós estamos na rocha. Sabe, vão vir vento, vai vir tempestade, vai vir muita dor de cabeça, mas nós não estamos em cima da areia, nós estamos no Senhor. O Leandro contou também com detalhes como foi, sabe, nós nos maravilhamos com aquilo. Foi tão gostoso, né, como foi, a partir dali o que mudou, sabe, são anos e anos. Mas o convite está feito, é para nós ver, venha após mim, tem um preço, tem, mas também tem o galardão, tem a recompensa, tem a salvação, que é nos proposta por esse receber esse convite, de toda a humanidade para receber. Aí eles perguntaram para mim, como é que foi para ti? E eu comecei a lembrar, 1992, 29 anos a fazer agora em março. Eu comecei a lembrar como foi, começou a vir os detalhes na minha mente de novo, sabe? Eu me animei tanto com aquilo. Era o batismo da nossa filha mais velha, nós viemos de uma congregação, uma outra da igreja, onde batiza criança, então nós seguimos o ritual. Até porque eu não conhecia, né? Não sabia. Bom, ok, nós fizemos isso, então nós fomos naquela reunião de oração, na reunião do pré-batismo, né, do preparo, onde vai padrinho, pais, e nós estávamos lá sentados, talvez tinha uns 20 assim, e o pastor, eu não lembro exatamente da palavra que o pastor usou, mas num determinado momento, ele disse assim, eu quero dizer para vocês, que igreja não é um supermercado, que tu vai e te abastece, que tu vai na prateleira e pega o que tu quer, e vai embora. Paga e vai embora, e depois quando precisa de novo tu volta. Não é isso que a igreja diz. E ele começa a ministrar a salvação, começa a ministrar Cristo e aquilo, e aquele momento eu ouvi o convite do Senhor. Eu não com a clareza que eu tenho hoje, eu sabia que algo estava acontecendo. Algo estava acontecendo, e termina essa reunião e diz, pastor, eu preciso falar contigo, eu preciso ouvir um pouco mais disso aí, porque agora eu estou curioso, eu estou inquieto. Na semana seguinte, esse homem foi na nossa casa, o pastor foi lá e ministrou para nós. E eu pensei, bom, eu vou aceitar Jesus, eu vou dizer, não, agora fica uma semana orando, vocês orem por isso, pensem se vocês realmente querem, e daqui uma semana eu vou voltar. E assim foi. E que semana? Semana não passava. Aquela semana, eu lembro que eu estava inquieto e um hino vinha na minha cabeça. Eu ia tomar banho e aquele hino vinha. Eu ia trabalhar, eu estava sentado, aquele hino vinha me inquietando o coração. Os mais de idade aqui sabem qual é o hino. Ele diz assim, mais ou menos isso, ó. Jesus Cristo me deixou inquieto com as palavras que ele proferiu. E isso ardia no meu coração, meu irmão. Nunca mais eu pude olhar no mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. A semana inteira eu estava quebrantado, e às vezes a gente esquece disso, que é na simplicidade. Se não fosse a simplicidade, a palavra não tinha sido pregada para os pescadores, tinha ido para os republicanos, para aqueles caras que estudavam, aqueles caras que eram doutores, era para eles. E passada aquela semana eu liguei para o
pastor, eu não sabia se eu estava pronto, mas eu sabia que eu estava inquieto, que eu precisava daquilo lá, melhor decisão da minha vida. 29 anos, trancos e barrancos, problemas, Deus tratando, Deus curando. Um dia fui batizado pelo Espírito Santo, e aqui estou hoje, podendo ministrar a palavra na simplicidade. Eu não sou diferente de vocês, mas uma coisa, eu aceitei o convite, e esse convite é para nós hoje, e Jesus, o Senhor conta conosco, inclusive, para passar esse convite adiante hoje, a cada um. Tu ainda lembra como é que foi, meu? Ainda palpita no teu coração? Ou foi apenas algo que aconteceu? Não estou dizendo que não pode ser assim, estou dizendo se isso ainda arde, se ainda salta a veia aqui assim, se isso ainda te traz alegria, porque essa tem que ser a tua alegria, porque dias vão vir muito piores, situações vão vir, nós não estamos vivos, muitas situações, muitas coisas, mas precisamos nos alegrar, porque agora nós estamos firmados na rocha, nós recebemos o convite e nós temos uma promessa. Como Jesus te achou? Ou como tu achou Jesus? Pensa nisso, meu. Possivelmente alguém que está assistindo, que apertou meio por engano ali, né? Ainda não aceitou o Senhor, ainda não recebeu esse convite, mas o Senhor te fala: vem e segue-me. Abra comigo em João 1. João 1, 35, vamos ler o 35, 36, 37, depois do 40 e 41. João 1, 35. No dia seguinte, estava João, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo isso, seguiram a Jesus. Aliás, os 2 ouviram, vazaram, foi atrás de Jesus. E aí continua, 38, 39, Jesus olha para eles e fala: o que vocês estão buscando? E ele diz: não, onde é que tu assiste, mestre? Não, vem. E eles passam, esses 2 homens passam a noite, lá onde Jesus estava ministrando. E aí em 40 e 41 diz: e era André, irmão do Senhor. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E ele, achando primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: meu irmão, achamos o Messias. Irmão, te alegra? Nós achamos o Messias, meu. Diz para o teu irmão aí do lado: nós achamos o Messias, mas com alegria, não, nós achamos ele. Ele nos achou, ele veio, nós achamos o Messias. Esses 2 homens passaram a noite com Jesus, passaram a noite vendo o que estava, e eles tiveram a convicção que eles tinham achado. E o que eles fizeram? A primeira coisa que ele fez foi procurar o irmão dele. Eu preciso contar. E aí diz que eles pegaram, levaram Pedro até lá para Jesus: vem cá olhar, tu precisa ver, meu irmão, tu precisa dizer para os teus amigos, tu precisa dizer para o teu colega que nós achamos ele. Nós achamos, não deixa o temor cair, mas nós achamos. O Messias te alegre por isso. Nós somos convidados, toda a humanidade vai ser convidada a seguir Jesus. E agora tem uma boa nova, né? Achamos o Messias. Te alegra, mas te alegra mesmo, não? Mude o rosto aqui, tira essa máscara, dá um sorriso aí, porque a coisa é grande, e é para nós, é para o nosso, ainda é para nós, ainda é para nós. Sabe, essa semana, quando aquele teu colega vai bombardear o teu ouvido, né? Teu familiar, às vezes, um amigo, vai trazer aquelas notícias que te enche de opressão, te enche de tiro de desânimo, tu só lembra disso, que eu não quero dizer para ele que nós o encontramos o Messias, e isso muda toda a história. Vivemos dias difíceis, pressão aí, como eu falei, né? Vivemos dias que nós precisamos lembrar disso, que nada mais agora precisa ser feito, a não ser nós seguir o Senhor. E aí, nós ligamos a TV, assistimos um jornal, o que nós olhamos lá? Vai morrer todo mundo.
nós todos. Ele começa a bombardear umas coisas. Aí nós olhamos, aí só o ministro da saúde falou isso. Aí, não é possível, vai ser assim mesmo. Aí o outro muda de canal, sabe, o governo lá fez aquele outro ali. E aí tu começa novamente a carregar isso. Tu esquece onde é que... Nós esquecemos como é que nós estamos. E aí no fim, quando tu acha que está resolvido, não, era assim, mas o Supremo decidiu que não vai ser mais assim. Agora vai ser assim, e novamente que lá vem nós. Mas daí tu te anima, né? Tu te anima e tu olha a notícia, vamos começar a vacinar. Vai ter vacina. Aí tu te anima com isso. E aí vem o infeliz e diz, mas não vai ter seringa para todo mundo. Meu irmão, não deixa isso detonar teu coração. Não deixa isso detonar tua fé. Nada vai sair errado, nada vai sair. Está resolvido. Falamos antes, eu e o Genebra, estávamos falando ali que dias piores, mas está resolvido. Não precisamos fazer mais nada. Só receber o convite. E o convite é bem sério. E a segunda boa notícia é que, assim como André lá disse para o Pedro, olha, achamos ele, nós também achamos ele. Amém, meus irmãos? Estamos juntos ainda ou tem que parar? Você já encontrou? Amém? Você já encontrou? E você que está assistindo já também já encontrou? Que bênção, então. Eu não vou ler a Bíblia toda hoje para ter só mais um pouquinho aí, mas vamos abrir em Lucas. Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10, 1. Que diz? Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 a 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. O que acontece? Jesus agora equipa de 2 em 2 e dá uns ordens para eles. Vocês vão, quero avisar, a seara é grande, os trabalhadores estão portando, vocês têm que trabalhar. Ele disse, eu vou mandar vocês como cordeiro no meio do lobo. E ele disse, olha, tu entra nas casas e tu abençoa. E se tiver o filho da luz lá, a bênção vai ficar sobre eles. E senão vai voltar a ti. Tu não leva a bolsa, não leva a sandália, tu não cumprimenta ninguém no caminho, tu vai só fazer isso ali. Deus. Vai adiante, né? E esses homens foram. Eu não sei quantos dias ficaram. Talvez num outro evangelho diz, eu não sei quanto é. Mas eu quero ver o 17 a 20 também. 17 diz: então regressaram os 70, possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas ele disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí que vos dei a autoridade de pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Jesus agora falando para esses homens, mas ele continua no 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque os vossos nomes estão arrolados no céu. Esses homens voltam cheios de alegria. Possivelmente viram curas milagrosas. Viram pessoas se convertendo, porque eles só tu cura e anuncia o reino. Então deve ter acontecido maravilhas. Né? Mas eles voltam e na cabeça deles estava assim: Senhor, os demônios, eles se submeteram por causa do teu nome. E Jesus diz em outras palavras assim: sim, tu vai me seguir. Vai ter cura, meu irmão. Vai ter cura. Milagres vão acontecer também, meu irmão. Sabe, demônios vão sair por causa do meu nome também. Mas ele diz a verdadeira alegria de vocês. Isso vai acompanhar. Mas a verdadeira alegria de vocês é porque o nome de vocês está arrolado no céu. Em outras palavras, porque o nome de vocês
está escrito no livro da vida. E esse deve ser o motivo da nossa alegria. Também nós vamos ver coisas boas e ruins. E o teu nome, irmão, está escrito já no livro da vida. E você que está me assistindo, como está para ti? Está resolvido já? Está escrito? Estou terminando já, irmão. Então tudo isso vai acontecendo. Mas a alegria é porque nós fomos convidados, achamos o Messias e agora o nosso nome está escrito no livro da vida. Está resolvido. Vamos abrir ainda o último capítulo, que é o último que nós vamos ler, tá? Prometo. Apocalipse 20. Apocalipse 20, nós vamos ler 11, 12 e 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito. A visão de João, para mim, é fantástica. Ele diz, olha, eu vi um trono. Imagina um trono. Um trono, talvez uma mesa enorme na frente, né? E aquele que se assenta lá, Jesus. Olha a visão dele. Quase 2 mil anos dele. A visão desse homem, né? E disse assim, eu vi os mortos também. Os grandes e os pequenos, de pé, de frente ao trono. Mas uma coisa que me chama a atenção é assim, eu vi livros, é plural, livros, eu vi livros lá, possivelmente centenas de livros, né? E aí começa a julgar, mas daí livros, ele dá um ponto, como é que está a tua Bíblia, mas é ponto, e ainda outro livro, o livro da vida só um, talvez vai ser minoria, não sei, talvez ele é maior, mas o livro da vida, eu vi livros, e daí ele dá ênfase, e o livro da vida. E aí todos foram julgados. E vamos ver o que diz no 15. E o capítulo 15 diz, e se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago. E aí é o temor, né? Jesus disse para aqueles homens de Lucas, olha, você se alegre porque o nome de vocês está. O teu nome, tu tens certeza que está? Como é que está para ti? Eu não quero pôr medo em ninguém aqui. Mas assim, só não vai embora se existe uma dúvida que teu nome não... Pense, não, talvez o meu nome não esteja escrito. Não vai embora hoje. Tá? Pedro vai estar aqui, nós vamos estar aqui depois. Conversa com o irmão mais maduro e coloca a tua dúvida. Mas não vai embora nessa dúvida. Essa é a melhor decisão da tua vida. A palavra diz que todos, se alguém, aquele que não foi achado, está roubado. Muitos livros e um livro. Isso, como é que não é isso? Como é que o nosso nome está escrito nesse livro da vida? Através do receber, aceitar e seguir o convite. E o que Jesus diz? Vem e siga. Para terminar, assim, a boa notícia que eu queria dar para vocês. Boa mesmo, tá? Achamos o Messias. Aleluia. Achamos ele. Achamos. Está resolvido? Segunda boa notícia. Toda a humanidade vai ter o privilégio de receber o convite. Se através da tua vida, da minha, de alguém, através diretamente do Espírito Santo, mas ninguém vai ser pego desprevenido naquele dia ali, ó. Quando abrir o livro, ele vai dizer, mas meu nome não está aí, dá uma olhada, talvez trocaram o meu sobrenome. Não, todos vão receber, porque a palavra não é. Esse que é o evangelho que você pregar.
para toda criatura. Aí vai vir o fim. Então nós ainda temos tempo para isso aí. Quero ainda falar para esse aí que está me assistindo. Ó. Tu já recebeu o convite? Tu já encontrou o Messias? E o teu nome está escrito no livro da vida? São 3 perguntas que tu pode pensar essa semana. E se tu tem alguma dúvida, procura alguém maduro para te ajudar. Eu quero terminar lendo novamente o Apocalipse. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. É isso, meu irmão. É simples, assim.